Olá, prezados alunos, meu nome é Ranara, sou a professora formadora da disciplina de empreendedorismo, atuo no ETEC desde 2009, sou engenheira de telecomunicações formada pelo Instituto Federal também no campus de Fortaleza, sou também professora do IFCE do campus de Tauá atualmente e espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina de empreendedorismo. Nesses vídeos que eu postarei para vocês, eu espero explicar melhor como funciona a nossa disciplina e esclarecer as dúvidas que vocês tenham a respeito do plano de negócios que deve ser entregue ao final da disciplina. Então, vamos lá. A nossa disciplina ela é composta por 4 aulas. Na primeira aula, vocês viram alguns conceitos básicos sobre empreendedorismo. A partir da segunda aula, vocês começaram a ver mais objetivamente itens que compõem o plano de negócios. A partir da terceira aula, a atividade da aula, bem como o conteúdo da aula, é bem focado no plano de negócios. Então, na atividade, vocês devem escrever sobre 5 itens que o plano de negócios deverá conter. Na quarta aula, assim como na terceira, vocês continuarão vendo sobre plano de negócios e escreverão acerca de outros 5 itens que comporão o plano de negócios. No total, o nosso plano de negócios deverá ter 10 itens. Começando pela atividade da aula 3. A atividade da aula 3 vocês terão acesso a um arquivo do plano de negócios que terá um cabeçalho e 5 questões. No cabeçalho, vocês devem escrever 5 informações. A primeira informação é o nome da empresa que vocês vão abrir, ou que já existe, ou ainda que seja fictícia. A segunda informação que vocês colocarão é a data de início de atividade dessa empresa. Então, quando vocês pretendem que ela inicie sua atividade? Caso seja uma empresa existente, você coloca a data de abertura dela, quando ela começou a funcionar. A terceira informação é o autor do plano de negócios, ou seja, o seu nome, o nome do aluno. E, por último, o objetivo do plano de negócios. O plano de negócios ele pode ter vários objetivos. Ele pode ser feito para angariar fundos, solicitar financiamento, conseguir sócios para a empresa, verificar como está o planejamento de marketing e vários outros planejamentos. Mas no nosso caso, o objetivo do nosso plano ele é um trabalho acadêmico. Então, para quem estiver fazendo apenas para a disciplina, vai colocar que o objetivo é um trabalho acadêmico. Quem estiver aproveitando esse momento de fazer o plano, já para abrir a empresa que estava desejando, para solicitar, arrecadar financiamento, para conseguir sócios, aí pode colocar essa informação. No item 1 do plano de negócios, vocês devem falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é conceito. Então, nessa parte de conceito, você deve detalhar qual é o conceito do seu negócio. Ou seja, quais produtos e serviços a sua organização pretende fornecer, para quais mercados e para quais clientes. Então, aqui você vai resumir quais são os conceitos desse negócio que você vai abrir. O segundo tópico que você vai falar no item 1 são sobre os objetivos da empresa. Então, os objetivos são as ações específicas, mensuráveis, que constituem os passos para atingir a meta que você traçou. Então, se uma meta da empresa, por exemplo, uma empresa de brinquedos, é ter brinquedos para o Natal, os objetivos dessa empresa são uma lista de tarefas que devem ser realizadas em primeiro lugar, tais como embalagens, design, propaganda, distribuição e por aí vai. Esses objetivos, eles devem ser definidos de forma quantitativa, ou seja, vocês devem ter objetivos específicos, mensuráveis, que seja capaz de você medir, seja capaz de você alcançar. E com um horizonte de tempo bem definido. Então, você traça o objetivo e em quanto tempo ele deve ser alcançado. Um exemplo de objetivo aqui para vocês terem noção. A TAM, em 1990, um dos objetivos dela era aumentar o faturamento de 1990
em 30 milhões. Então, você percebe que é um objetivo mensurável, ou seja, 30 milhões, num espaço de tempo também mensurável, um ano, que é o ano de 1990. O terceiro tópico que vocês vão abordar no item 1 são sobre as metas do seu negócio. Então, as metas são os resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar num prazo determinado para cumprir a sua missão. Então, as metas podem estar relacionadas ao crescimento, à rentabilidade, à participação de mercado, à produtividade e por aí vai. No item 2 do plano de negócios, vocês vão falar sobre 3 tópicos que, na verdade, formam um só. Equipe de gestão, suas habilidades e experiências. Então, nesse item, você deverá colocar as informações dos responsáveis pelo negócio, pela empresa, ou seja, os sócios. Então, qual é o perfil desses sócios, a formação deles, quais as experiências que eles já tiveram no mercado de trabalho, que cursos já fizeram, que habilidades eles têm, que atribuição eles terão no negócio. Então, se eles serão diretor financeiro, diretor de marketing, gerente financeiro, gerente técnico, diretor técnico, qual vai ser a função dele. Item 3 do plano de negócio, vocês deverão falar sobre os dados e as tendências do mercado que vocês escolheram para atuar. Então, nessa etapa da elaboração do projeto, vocês precisam ter muita atenção, porque isso vai permitir que você veja com mais clareza se o mercado que você escolheu realmente está precisando do seu produto ou serviço. Procure pesquisar informações sobre o ramo do negócio que você escolheu. Veja se ele está em crescimento, em ascensão, em expansão, ou se na verdade ele está em declínio. Quanto mais informações você obtiver nesse momento sobre o mercado de trabalho, o mercado que você atuará, e sobre também as tendências desse mercado, que os especialistas estão apontando para ele, melhor você vai conseguir desenvolver estratégias para garantir o sucesso do seu negócio. Então, o item 3 é o item que precisa contar com muitas informações sobre esse mercado que você escolheu atuar. No item 4, você deve falar sobre a linha de produtos ou serviços que você vai prover, as estratégias de projeção de venda, as tecnologias e diferenciais dos produtos ou serviços que você fornecerá. Então, são 3 pontos. Sobre a linha de produtos, primeiro ponto, você deve descrever os principais itens que serão vendidos na sua empresa, na sua loja, ou os principais serviços que você prestará. Informe quais produtos serão vendidos, especificando detalhes, como modelo, marca. Se possível, coloque também imagem desses produtos, para dar um apoio aí no seu plano de negócio. Se for uma prestação de serviço, informe quais serviços serão prestados, as suas características e as garantias que você oferecerá ao seu cliente. Com relação à estratégia de projeção de venda, que é o segundo ponto do item 4, você também deve promover, você deve informar como as vendas serão promovidas. Então, você deve traçar uma estratégia de projeção de vendas. Determine como é que você vai fazer a divulgação. Por exemplo, vai ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, propaganda em rádio, jornal, revistas, internet, carro de som, panfleto. Como você vai divulgar os seus produtos ou serviços? Por fim, no item 4, as tecnologias e diferenciais dos produtos, você deve dissertar, você deve falar sobre os diferenciais que os seus produtos têm com relação aos produtos similares que já existem no mercado. Se for serviços, você deve falar sobre quais diferenciais esses serviços que você vai prover têm em relação aos serviços que outras empresas já prestam no mercado. No item 5 do plano de negócios, você deve falar sobre 2 tópicos. O primeiro dele é o público-alvo do seu negócio. É necessário analisar o público-alvo. Isso é muito importante, analisar o público-alvo do seu negócio, porque sem cliente não tem negócio. Os clientes não compram apenas produtos, eles compram soluções para algo que eles precisam ou desejam.
Então, você pode identificar essas soluções que eles precisam se você conhecê-los melhor. Para isso, responda algumas perguntas, tipo, qual a faixa etária do seu público-alvo? Na maioria, eles são homens ou mulheres? Eles têm família grande ou pequena? Quanto é que eles ganham? Qual a sua escolaridade? Onde é que eles moram? Que quantidade e com que frequência eles compram esse tipo de produto que você está vendendo ou contratam esse tipo de serviço que você está fornecendo? Quanto eles pagam por ele? Em seguida, você vai falar sobre os aspectos que motivam a escolha desses produtos ou dos serviços que você vai prover. Você deve verificar o que essas pessoas levam em conta para comprar. É o preço? É a quantidade do produto? A marca? O prazo de entrega? O prazo de pagamento? O atendimento da empresa? Então, essas coisas que você vai escrever no item 5. No item 6, você falará sobre as vantagens competitivas do seu negócio, o seu relacionamento com o cliente e o pós-venda. O seu negócio ele deve se diferenciar do negócio dos seus concorrentes. Ou seja, tem que mostrar para os seus clientes que o seu negócio possui vantagens em relação aos concorrentes. Então, nas vantagens competitivas, você vai mostrar quais são essas vantagens que você tem sobre os seus concorrentes. Também é importante que você ofereça ao seu cliente meios para que ele se comunique, para que ele se relacione com a sua empresa. Inclusive para divulgar as promoções, divulgar o seu negócio também. Então, como é que vai ser esse relacionamento? Vai ser através de um saque, um serviço de atendimento ao consumidor? Vai ser via site? Vai ter um setor de qualidade na sua empresa? Será através de redes sociais? Então, você deve falar sobre isso no item 6, ok? O último ponto do item 6 é pós-venda. Outro ponto bastante crítico das organizações é exatamente o setor de pós-venda. O pós-venda é tudo aquilo que está relacionado com o que acontece depois da venda. Ou seja, a garantia, tanto de produto como de serviço, o suporte, reclamações, sugestões ou diversas outras coisas que o cliente precisa conversar com a empresa depois que ele já contratou o serviço ou comprou o produto. Então, como é que você vai atender essa demanda de comunicação com o seu cliente? Você deve falar tudo isso no item 6. No item 7 do plano de negócios, você vai falar sobre a parte física do negócio. Então, você vai falar primeiro a localização do negócio. Então, você deve identificar, você deve fazer uma pesquisa, identificar qual é a melhor localização para esse negócio que você vai abrir. E aí você justifica os motivos que fez você escolher esse local. Então, você vai levar em considerações aspectos como condições de pagamento e prazo do aluguel do imóvel, condição de segurança da vizinhança, facilidade de acesso, fluxo de pessoas, concentração de empresas ao redor, ok? Segundo item do tópico 7 é informar qual a infraestrutura do negócio. Então, você vai informar de que infraestrutura você disporá para realizar as atividades do seu negócio. Então, quais são as suas instalações, o tamanho do prédio, da sala que você alugou, comprou, que maquinário você vai ter para atender esses clientes, para vender, para fazer os serviços que você precisa, quais as ferramentas. Então, esse tipo de coisa você vai abordar no item 7. No item 8, você vai falar sobre a questão financeira da empresa. Então, basicamente, no item 8, você vai fazer 3 planilhas. A primeira planilha, falar primeiro o nome do tópico 8, né? São os indicadores financeiros, necessidade de investimento inicial, premissas de custo e despesa, formas de comercialização dos produtos e serviços e expectativa de retorno do investimento. Então, como eu falei, basicamente, vocês farão 3 planilhas. A primeira delas é a de investimento pré-operacional. Nessa planilha, você vai listar todo tipo de despesa que você vai precisar ter antes de abrir a empresa. Por exemplo, você vai precisar comprar uma sala ou uma casa? Se sim, você coloca o custo para isso. Se não, você vai alugar.
Se você for alugar, normalmente as empresas elas cobram uma espécie de caução, que são, por exemplo, 3 aluguéis adiantados. Então, você lista, você coloca lá quanto vai ser isso. Custo com reforma, você vai precisar fazer alguma parede ou divisória, fazer alguma pintura, trocar o forro, alguma coisa desse tipo, custo com reformas. Além disso, a gente tem também taxas de registro da empresa. Então, esse tipo de coisa que você vai precisar ter, esse tipo de custo que você vai precisar ter antes mesmo da empresa começar a funcionar. A segunda planilha que você pode fazer é a planilha de investimento fixo, ou seja, são os investimentos que você fará para que a sua empresa fique pronta para funcionar. Então, por exemplo, você vai precisar comprar mobiliário, birôs, cadeiras, armários, e esse tipo de coisa. Vai precisar comprar equipamentos, computador, ar-condicionado, certificador, dependendo do tipo de produto que você vai vender, né? Você também precisa, algumas vezes, fazer algum tipo de treinamento, você ou um dos sócios ou o gerente, alguma coisa assim. Então, isso. Outro item importante no investimento fixo é o estoque que você comprou para iniciar o seu serviço, a sua empresa, desculpa. Então, você é uma empresa de venda de produtos de informática. Então, você comprou um estoque, o que você comprou? Que produto você comprou para o seu estoque? Quanto vai dar isso? Então, você coloca na planilha de investimento fixo. A última planilha seria a planilha de capital de giro. Capital de giro é o custo que você tem com o funcionamento diário do seu negócio. Então, por exemplo, é o aluguel, energia, água, telefone, internet, salário dos funcionários, prolabore dos sócios, custos com... Deixa eu ver... com contador para fazer toda a parte de contabilidade do seu negócio. Então, esse tipo de coisa. Por fim, você vai falar da expectativa de retorno do investimento. Então, a expectativa de retorno do investimento é o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que ele investiu. Então, esse tempo é dado pela divisão do investimento total, ou seja, tudo isso que esse custo somado das 3 planilhas, dividido pelo seu lucro líquido. Então, você vai vender o produto por um valor, né? Você vai fazer uma outra planilha, por quanto você vai vender esses produtos ou serviços, quanto você gasta e quanto você vende, qual é o lucro líquido. O lucro líquido é o valor, é a diferença entre o valor que você pagou por ele, o valor que você vai vender, tirar dos impostos. Então, o tempo de expectativa de retorno do investimento é essa divisão. É o tempo necessário para recuperar o investimento. É a divisão do investimento total pelo lucro líquido. Ok? No item 9 do plano de negócios, você falará sobre 4 tópicos. O primeiro deles é a missão da empresa. A missão da empresa é o papel que ela desempenha na sua área de atuação. É a razão pela qual ela existe. Para definir a missão, procure responder as seguintes perguntas. Qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? O que é importante para os empregados, fornecedores, sócios? Exemplos de missão, para você ter uma ideia. Por exemplo, a Casas Bahia. A missão dela é realizar o sonho dos nossos fregueses, proporcionando a melhor experiência de compra, com um modelo de gestão focado na solidez do negócio, no respeito e na dedicação total aos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. Esse é um exemplo de missão. Segundo item do tópico 9 é a visão da empresa. A visão da empresa é a posição que ela quer ocupar num cenário futuro, seja em negócios existentes, seja uma nova composição de negócio. É um marco para um ponto de chegada, para a jornada que a empresa vai enfrentar nos próximos 5, 10 anos. Algumas perguntas que podem ajudar a saber quem nós somos, né, no caso da empresa, ou quem a empresa deseja ser, qual é o nosso objetivo? Qual é a força que nos impulsiona?
Quais são os nossos valores básicos? O que fazemos de melhor? O que desejamos realizar? O que gostaríamos de mudar? Exemplos de visão da empresa, de uma empresa, a Santana Têxtil, que é uma grande empresa fabricante de tecidos. Ser uma empresa têxtil, líder das Américas, com presença global e estreita parceria com grandes companhias mundiais em jeanswear, workwear, varejo e detentoras das principais marcas. Outro exemplo de visão, Banco Itaú, ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável, destacando-se pelo uso agressivo de marketing, tecnologia avançada e por equipes capacitadas, comprometidas com a qualidade total e a satisfação dos clientes. Então, esses são exemplos de visão. O próximo item do tópico 9 são os valores do negócio. Os valores são os princípios ou as crenças que servem como guia. Os critérios para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas que no exercício das suas responsabilidades, nas buscas dos seus objetivos, esteja executando a missão na direção da visão. São as limitações éticas das ações da organização. Né? Então, alguns valores: fé, lealdade, amor, família, humildade, integridade, esse tipo de coisa. Por fim, no item 9, você deve falar sobre as características dos principais competidores. Então, quais são as qualidades que esses seus competidores, né, ou seja, os seus concorrentes têm? O que eles têm de bom que você precisa superar? Então, isso você vai falar também no item 9. Para finalizar o seu plano de negócio, no item 10, você vai falar sobre 2 itens. São os fatores críticos do sucesso do seu negócio. Então, você deve enfatizar quais são os principais pontos, ou seja, os pontos preponderantes para o teu sucesso. Por exemplo, ter poucos concorrentes. Pode ser um ponto. A localização da sua loja é preponderante. Eu vou trabalhar com uma loja de material de construção. Mas se eu colocar essa loja no meio da zona rural, isolada totalmente, fica difícil ter sucesso. Outro ponto, fator crítico, pode ser a qualidade do produto ou o potencial de compra dos clientes. Você vai falar sobre isso. E o segundo ponto do item 10 é o cenário otimista. Você vai falar o que seria o cenário otimista, ou seja, você vai descrever as suas suposições para que tudo ocorra bem e o seu negócio prospere. Então, você vai fazer aquele exercício de mentalizar o que deve acontecer para que tudo que você está idealizando saia da maneira correta e você obtenha sucesso. Então, isso é o que você vai fazer. Dar um exemplo para vocês de cenário otimista. Então, no cenário otimista, após os primeiros clientes satisfeitos, o negócio vai crescer rapidamente devido ao marketing boca a boca, nas proximidades da loja, e expandirá para os bairros mais afastados, tornando-se o maior negócio da área em pouco tempo. Então, isso é um cenário otimista. Só que você vai detalhar um pouco mais. Você vai aqui fazer todas as suas idealizações. Então, pessoal, como eu falei para vocês, esses 10 itens do plano de negócios, eles deverão ser trabalhados por vocês na aula 3, na atividade da aula 3 e da aula 4. Então, quando chegar o momento de fazer a prova de empreendedorismo, que na verdade não é uma prova, é mais uma espécie de trabalho, vocês terão, após o fim da aula 4, vocês terão um tempinho curto, alguns dias, para formatar a atividade da aula 3, a atividade da aula 4 em um único documento, considerando todos os feedbacks que o tutor deu para vocês, o tutor à distância deu para vocês melhorarem o plano de negócios, e aí vocês vão fazer o upload, vão enviar esse arquivo para o ambiente Moodle.
Feito isso, eu vou analisar esse arquivo e aí vocês receberão a nota por isso. Então, dica para vocês terem uma boa avaliação. Escrevam bastante, detalhem bem o que vocês pretendem fazer e no final, se possível, peça para alguém ler aquilo que você escreveu e pergunte para essa pessoa se ela entendeu de maneira geral do que se trata o seu negócio. O que é que você pretende vender, se é um produto, se é um serviço, onde você pretende vender, como você pretende vender, os preços que esses produtos ou serviços serão ofertados. Então, se essa pessoa entender o que é o seu negócio, então, muito provavelmente, seu plano de negócio será bem avaliado, porque o objetivo do plano de negócio é esse, é deixar claro o suficiente um negócio para que você consiga conquistar investidores, sócios, captar financiamento, esse tipo de coisa. Tá ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem com alguma dúvida, entrem em contato com o tutor à distância. Entrem em contato comigo também no ambiente virtual. Tem os meus contatos, o meu e-mail e telefone. Fiquem à vontade. E no que eu puder ajudar vocês, estarei à disposição. Espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina de empreendedorismo. Não só na parte profissional, mas também pessoal, porque a nossa vida pessoal, ela precisa ser administrada, ela precisa, sempre a gente precisa estar verificando se aquilo que nós planejamos está sendo executado. Então, é interessante também fazer um plano de negócios para a nossa vida. Óbvio, não com esses 10 itens, mas com outros itens. Mas, para que a gente veja se está dando certo aquilo que a gente planejou. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço.